study, and play come together on a Windows 11 PC. And for a limited time, college students get The best of both worlds. Get the Unreal College Deal. Everything you need to study and play with select Windows 11 PCs. Eligible students get a year of Microsoft 365 Premium and a year of Xbox Game Pass Ultimate with a custom color Xbox wireless controller. Learn more at windows.com/student offer. While supplies last. Ends June 30th. Terms at aka.ms/collegepc. Você está escutando Lideraí, o seu podcast de liderança. Líderes do passado, líderes do futuro, líderes... Ixi, falei errado. Falei errado. Mas tá valendo. Vai é ficar vocês assim. mesmo. É vocês mesmos que eu tô falando. Os líderes do passado, os líderes do presente e os líderes do futuro. São todas as lideranças. Né, o pessoal às vezes pensa que a gente fala de qualquer jeito isso aqui, mas o que é o líder do futuro? O episódio anterior a gente falando de sucessão falando de preparar e quem que a gente vai promover. São os líderes do futuro. Esse programa, esse Liderar, esse podcast é feito para todas as lideranças, né? Os líderes que já passaram, os líderes que estão hoje vivendo o perrengue de ser líder e os caras que estão se preparando para ser a nova geração de lideranças que vão ouvir nosso podcast, vão aprender um monte de coisa positiva e associados a todas as suas formações vai fazer você chegar muito mais longe, né, Wellington? É isso Porque aí. aqui a gente está em busca do quê? Do santo grau da gestão! Sim, pessoal! É isso o nosso objetivo. E qual é o programa, o tema de hoje, Wellington? Hoje a gente vai falar sobre IA na gestão. O que de fato é ajuda e o que é só ilusão. Eu gostei desse tema. E qual que vai ser a promessa para quem escutar a gente até o final do episódio 3 usos da IA que aumentam a sua produtividade sem destruir a sua autoria, a sua personalidade. Olha só. Fica aí que... Tá bem legal. Wellington, a nossa metáfora da semana é IA é turbo, em carro desalinhado você só bate mais rápido. Eu gostei dessa. Muito bom. Gostei dessa, realmente. Inclusive a gente tá fazendo um treinamento, eu tenho comentado contigo, né? Um treinamento bem legal lá com o pessoal da Conquer. Tem uma frase que o professor falou lá que eu achei bem interessante, que ele diz assim, o que nós vamos fazer, nem eu sozinho ou a IA sozinho seríamos capazes. Mas só eu e a IA juntos vamos fazer. Né? Mas aqui a gente tá falando, né, de um cara desestruturado, um cara que faz uma gestão ruim, um cara que não tem controle do seu processo e vai meter IA, vai meter RPA, tudo aí, vai automatizar processo, vai sair uma lambança, né? Com certeza faz muito sentido isso aí, não é verdade? Não, e era uma coisa que na época do RPA lá atrás ainda, o Caruso falava bastante, né? Que se você simplesmente automatizar um processo ruim, você automatiza um problema, né? E realmente, porque assim, se você tinha um processo que gera um problema de vez em quando ele é X vezes cada momento que ele é executado, se você coloca uma máquina pra fazer, do jeito que acontece hoje, esse problema só vai se multiplicar e aparecer mais vezes, entendeu? Então, realmente, o ponto aqui é pra gente conseguir garantir que a gente garanta uma certa estabilidade e previsibilidade aqui no processo antes da gente começar a automatizar, né? Acho que um ponto de vista também dessa metáfora que a gente sempre fala, mas não posso deixar de passar em branco aqui, deixar de falar, que é essa espuma de chopp, que às vezes, que as pessoas fazem com tudo na vida, né? Então o cara é um gestor zero à esquerda e agora só fala de IA. Aí ele usa IA pra um monte de bananice que ele faz, um monte de idiotice e só espuma. Eu acho que até o ponto que agora eles vão ficar até mais ocupados, esses caras. Porque é tanta coisa que pode fazer com a IA. Peguei a IA, mandei meus últimos 20 e-mails e ela me chegou à conclusão que vocês, sabe, tipo, nossa, coitado do cara que é liderado por um idiota desse. Coitado, Wellington, do cara que é liderado por um idiota desse. Puta.
Começando o nosso debate, Wellington, eu acho que nós deveríamos despromover, como a gente já fez até um episódio falando IA, meu estagiário, vamos dar um upgrade aí. A gente tem que despromover a IA não vai fazer seu papel. Então eu acho que a gente tem que treinar a IA para ser um sênior a mais do seu time. Tem que treinar ele para chegar a esse ponto. Por exemplo, hoje eu fiz uma análise da pesquisa benchmarking. Um abraço pra Lara. Pra Lara, pro IEG, todo mundo. Que se eu fosse pedir pra um sênior ver, ele iria demorar um período. Uma manhã, mínimo umas 2 horas. Se o cara fosse bom mesmo. E super sujeito a erro, né, cara? Porque a pesquisa é densa pra caramba, né, cara? É super. coisa. Eu coloquei no Deep Thinker, o bichão ficou lá. Demorou um pouco pra pensar, não foi tão rápido que nem normalmente é. Mas o que demorou? 15 minutos, tá ligado? 8 minutos. Ficou 8 minutos, eu contei. Eu fui fazer outras coisas e ele ficou lá 8 minutos pensando. Mas ele trouxe tantos insights, ele fez tão rápido isso, Wellington. Só que aí veio uma atenção. Eu não joguei num chat qualquer. Eu tenho um agente treinado já. Com escopo delimitado, com contexto já delimitado, treinado. Que já conhece da empresa. Já expliquei pra ele quem sou eu, o que a gente faz lá na empresa. O cara já conhece os nossos procedimentos. Então assim... Eu não coloquei numa IA qualquer, eu treinei ela. Agora, não dá pra ela, fazer o meu papel, porque eu tava revisando. Eu tive que tomar as decisões, essa informação aqui a gente tira, essa informação que tá errada refaz. Eu que tive que tomar essa decisão. Sim, e tem uma outra, até sobre isso a gente até comentou no outro episódio, há muito tempo atrás, sobre inteligência artificial, inteligência natural, né, que a gente fez com o pessoal da UI lá atrás, foi bem legal, cara. Nós fizemos, acho que uns 3 ou 4 anos antes da IA ser cara, IA, né? Pior, cara. Faz muito tempo isso aí já. E é engraçado que se você ouvir hoje, ele tá super atual, entendeu? Cara, tá super atual. Muito bom. Mas, de qualquer forma, lá a gente falou muito sobre o que importava na prática, era o professor. Era quem que ia treinar o robô, entendeu? Porque a gente nunca duvidou sobre a capacidade de execução. Mas na prática, o que importa era como que esse processo seria retroalimentado. Seria alimentado e retroalimentado. Como que seria o processo de treinamento dessas ferramentas, né? E hoje a gente tá vendo que no mercado tá tudo muito disseminado, mas essa parte do contexto dentro das empresas é super importante, né? Então, de você garantir que dentro desse ambiente mais controlado que as IAs tenham o seu contexto já bem delimitado com as peculiaridades ou as particularidades dos seus processos. Porém, tem um ponto que a gente não pode deixar passar, é a gente ficar dependente, né? E parecer que tudo que a gente tá fazendo tá... Parecer não, né? Mas toda aquela entrega padrãozinha da IA e parecer que é sempre o mesmo conteúdo no mesmo formato ali, sem Dá pra ver. E, cara, fica evidente. Hoje eu tive essa experiência. Hoje eu tive essa experiência. Eu vi um rapaz me mandou uma imagem de uma arquitetura de sistema e eu falei, pô, fulaninho, você fez aqui no Gemini, né? Aí ele falou, pensei que, cara, porque era clássico. Não tava ruim o desenho, obviamente não tava ruim. E ele entregava, né? Mas você via, entendeu? Se era no Notebook LM, se era no Gemini, se era no GPT, ficava fácil de ver. Porque não faltou aquele toque, sabe? Aquele ajuste. Então a gente simplesmente sair com o conteúdo, desculpa o termo, cuspido ali pela ferramenta é muito perigoso, porque em algum momento vai ficar muito fácil de ver, entendeu? Quer dizer, hoje já fica relativamente fácil de ver quando pela maneira que é escrita, que a estrutura é a mesma, entendeu? Até porque é um algoritmo que a gente tá falando, né? Então dificilmente ele vai variar muito na entrega, né? Isso é a parte de ser plástica, mas o risco de dependência por exemplo, esses dias atrás ficou fora do ar o GPT, acho que vai fazer uns meses. Daí a empresa vai parar, então? Não dá... Né? E daí eu acho que assim, existe esse risco, claro, de a gente trazer esse negócio pra dentro do nosso dia a dia e daí os caras travarem. Eu acho que a IA, ela tem que estar sendo usada para amplificar e acelerar nossos resultados e jamais substituir tomada de decisão, né? Pelo menos não por enquanto, né? A gente tá falando do que a gente tem hoje, de aplicação de agentes, é o que a gente vê hoje. Mas eu acho que usar como um acelerador, que nem, por exemplo, essa análise, se ele não tivesse me dito, eu ia ter que fazer isso na unha. Então eu ia demorar pegar uma tarde. Exatamente as mesmas coisas, com o mesmo E se ele falasse assim, ó, eu não consigo analisar, ou fizesse uma análise ruim, eu ia ter que fazer na mão. Exatamente. Então eu acho que esse é o ponto que a gente chega com a conclusão, né? Que, tipo, não dá pra gente abandonar
e ficar dependente 100%. E tomar muito cuidado com a qualidade aí, porque já tá ficando evidente certas coisas que tá na cara que o cara fez com o IA. Wellington, agora nesse bloco a gente vai entregar a nossa promessa. Quais são, então, no caso que a gente tinha prometido, os 3 pilares, os 3 usos da IA que aumentam a produtividade sem destruir a sua autoria, a sua personalidade? Acho que o primeiro ponto é muito parecido com o que a gente sempre usa para poder fazer qualquer tipo de projeto ou de entrega, né? Que é você... Normalmente, você, né, no processo de análise, você primeiro faz um rascunho. Aí você desenha o roteiro do que você quer fazer, depois você leva isso pra frente, né? Você não começa Alguém a pintura... executa. Você não começa a pintura direto no quadro, né? Você faz o rascunho primeiro. Então aqui o primeiro ponto é garantir que a gente consiga delegar o rascunho. Então, ou então, eventualmente até, da gente... pode ser um prompt mais simples ali pra você poder delegar o rascunho e falar, tô pensando em algo mais ou menos assim, assado. E aí é o momento que é importante que a gente tem que... Não pode deixar que ela passe pano. Porque a gente precisa lembrar que as ferramentas de IA, se não tiverem sido bem treinadas, elas tendem a ser ferramentas de engajamento, que elas querem te manter ali, cara. Querem te manter ali, rodando ali o tempo todo. Então ela vai falar, pô, tá legal, mas aí ele vai terminar e vai pedir mais alguma coisa. Então, assim, delegue o rascunho. Mas a decisão não. A gente tá falando só do rascunho. A gente tá falando de falar, olha, isso aqui faz sentido dentro do contexto A, B, C, D, aqui. A gente tá com essa situação, com esse problema, com esse ponto pra tratar. A ideia desse rascunho que tá no caminho, tem alguma coisa que tá muito fora, tem alguma coisa que não faz sentido, e deixa vir. Porque como a gente, apesar de tudo, o contexto tá relativamente limitado, então dificilmente ela vai alucinar muito aqui, entendeu? E no máximo vai acontecer você fazer mais uma ou 2 interações ali pra poder seguir. Para dar um ajuste. Seguir, né? E o segundo pilar? Valide como um auditor, né? Então... Ou como um professor, né? Também, ou como professor, né? Mas de fato tem que ser crítico, porque ela vai trazer os outputs ali. Mas, cara, às vezes também tem groselha, né? Dependendo do que tá. Dependendo do cenário, pode vir alguma outra coisa que não faz muito sentido ali. E é o momento pra gente poder fazer a iteração, né? Isso eu queria falar pra você que todas as minhas experiências atuais, posso afirmar com total certeza. Se você dá o contexto antes, é importantíssimo o contexto. Pacif, ó o Pacif de novo. Pacif aí, né? puro, né? Se você dá um contexto, você manda fazer e você se põe nessa posição de professor, o Wellington é um time parrudo que fica, sabe? Até hoje, eu não sei quem que eu tava falando, e o cara falou assim, então isso aqui eu faço só isso ou faço aquilo? Eu falei, meu amigo, teu time vai ter só Júnior Baiano? Ou só Edmundo? Você precisa dos 2. Nem sei se o cara sabe quem são esses caras, né? Mas a gente falou disso nas semanas passadas, nas semanas anteriores, né? A gente acho falou que sim. Do time só de Alex lá e tudo mais, né? Então eu penso assim, um time bom é um time que se complementa, né? Então o Júnior Baiano era um zagueiro sanguinário, o Edmundo era um atacante fulminante, então você tem que ter essa combinação. Não tô falando que é a melhor combinação, mas tô falando que é uma combinação que funciona. Então eu acho o seguinte, você deu o contexto, você mandou o cara fazer. Se você se põe como um professor e você... Vou dar uma dica. Não fica dando resposta de uma correção por vez lá no comando. Abre um Word e escreve tudo que você tá corrigindo. Ponto por ponto. Vai lá assim, ó. Item 1. E tenta usar subitem e item pra marcar, porque ele é uma ferramenta de texto. Ele precisa disso pra se achar rápido. A quebra ajuda. A quebra realmente ajuda. A quebra realmente ajuda. E colocar tópico, item 1, A, B, C, sabe? Tipo, isso é importante. E subtópicos, 1.1, 1.2, 1.3, pra ele entender do que você tá falando e aonde buscar. Se você pega um Word e você faz essa correção criteriosa do que ele te mandou e você manda no chat como uma única resposta, meu amigo, você vai turbinar teus resultados. Seja como professor. O professor não é aquele professor de TCC, não seja como o meu professor de TCC, que foi até a página 20 e falou assim, a partir de agora é com você, boa sorte. Largou? Falou, cansei, a partir de agora é boa sorte, é com você. Você se vira... Não vai fazer isso, né? Tem que ser um bom professor. Você vai pegar... Meu orientador era um bom professor, eu gosto muito dele. Mas eu realmente, eu atrapalhei ele. Mas vamos lá. Se você fizer uma correção de ponta a ponta do que ele fez e você anotar tudo, você vai ver que a próxima resposta dele, ele vai ficar tão turbinado,
que ele vai pegar todos aqueles pontos, ele vai anotar tudo e a próxima solicitação ele já vai corrigir essa coisa. Só que se você não tem essa resposta pra ele, como que ele vai adicionar isso no script? Ele não vai adivinhar, né, cara? E se você ficar a cada chatzinho ali, naquele. No test box ali, você ficar digitando ali, você deu um enter errado ali, você já mandou a mensagem incompleta. Puta, fodeu. Vai no Word, escreve tudo, depois dá Ctrl-C, Ctrl-V, cola lá e fala pra ele: tá aqui, meu amigo. Tá aqui a análise. Então valide como professor. Porque você vai ver que você vai perder um tempo agora, mas na próxima você já não vai perder mais esse tempo. Mas isso é afiar machado, né, Albino? Isso aí é afiar machado. Esse 2, pra mim, eu sou super fã. Eu tenho feito isso e tem dado resultados incríveis, Wellington. Os meus modelos que ficam treinados lá, eu não abro mão por nada. Já virou meus xodozinhos. Eu chego lá e só falo. Né? Já falo, o Tigrão já vem rasgando, já vem rasgando. Falei, ei, guribão. Bate, que guribão, tchê. Que sabe de tudo. E qual que é o terceiro pilar? E o terceiro ponto, ele quase meio que vira uma consequência, né? Que é já puxando um pouco do que é o que a gente falou agora, né? Que é sobre documentar o aprendizado, né? Que é você reforçar as práticas boas e também limitar as ruins. Porque em alguns momentos ele pode ficar meio prolixo, ele pode começar a falar coisas que você não precisa. Corrige. Os nãos também precisam ser ditos. Cara, não quero que fale desse tópico, eu não quero que entre nesse assunto, eu não quero que fale dessa forma. Eu preciso... Não gostei disso, cara, você devia ter feito desta forma. Cara, então, esse tipo... E aí, em algumas IAs funcionam de maneira diferente, mas em várias delas, quando você pede pra que ela guarde alguma coisa na memória dela, ela atualiza todo o contexto com base naquele último prompt que você deu. Então, quando você tem a parte boa, é quase o petisco pro cachorro, cara. É quase pavloviano o negócio aqui, de você terminar e falar, cara, guarde isso aqui foi bom, guarde isso aqui na sua memória. Isso aqui foi ruim, eu não quero mais saber disso. Então, é bom pra que a gente de fato consiga deixar os nossos companheiros virtuais aí mais assertivos, né, no dia a dia. Recados finais, Wellington. Você está usando a IA para pensar melhor ou para pensar menos? Eu gostei dessa pergunta. Capcioso, hein? Capcioso. Eu acho que as pessoas estão realmente usando para pensar menos. É que a gente tem a maioria das pessoas não estão usando, né? Que eu já acho um absurdo o cara não tá usando. Mas acho que as pessoas estão pensando menos de fato. Porque a gente tem pego muita coisa plástica, né? Como você mesmo mencionou, eu também tenho visto. A pessoa pegar aquele negócio preguiçoso e jogar lá pra ti, né? Não precisa nem ter... Não tem nem vergonha de copiar e colar e me entregar exatamente. Vem até aqueles emojis que a IA coloca lá a mãozinha. Porra, né? Tem nem vergonha, pô. Eu acho que se o cara usar esses 3 pilares que a gente falou no bloco anterior, eu sou muito fã desse negócio de você corrigir ela, sabe? Porque... ela aprende, cara. Ela aprende. Eu acho que no começo a gente via muito dessas coisas da IA, você falar e ele continuar insistindo no erro e tal. A gente evoluiu muito. Não sei se já tá no caso da OpenAI, já deve estar no chat GPT 5. alguma coisa, 5.5, coisa assim, né? Então, são quantas gerações que já evoluíram, né? Às vezes tem gente que usou lá a 3.0, que era uma das primeiras que estava aberta pra todo mundo. E tem essa impressão lá, igual a gente fez. A gente fez esses testes, né? Tipo... de elas errarem de maneira grotesca e você corrigir, ela continuar errando, ser teimosa. Mas eu acho que essas coisas mudaram bastante, já evoluíram. E agora estamos com uma baita ferramenta na mão se você souber fazer esse trabalho de corrigir e orientar e ser um bom professor, né? Como já dizia lá o Lean, né, no TWI, que todo bom líder deveria ser um professor. Deveria aprender a ser professor, né? Porque o nosso papel é treinar e instruir os teus colaboradores. E agora a IA é um colaborador seu também. Então, não queria dizer isso, mas desculpa se você estiver ouvindo. Se você não é bom pra treinar a IA, provavelmente você não é bom pra treinar teus colaboradores. E é por isso que anda dando tanta cagada na sua área. É por causa disso. Cara, e tem uma coisa que é muito interessante, né? Porque eu vejo muita gente se irritando com a IA. Rapidinho. O cara, ele não entrega na primeira, não vem, o resultado não vem bom, na segunda não vem bom. Ele fala, essa troça aqui não funciona, cara. Eu falei, é exatamente o comportamento que esse cara tem com o time dele, cara. Exatamente, cara. É exatamente coitado do time. Entendeu? Coitado do time. É duro, cara. É duro mesmo. Eu vou deixar o meu recado final aqui.
né, eu não vou chover no molhado, mas eu quero que você reflita sobre o como e o quanto você tem usado a IA no dia a dia, independente da sua função. E eu quero deixar uma provocação aqui sobre, além da questão de se você tá usando para pensar melhor ou tá ficando mais preguiçoso, observe isso no teu dia a dia com as tarefas que você ainda faz, pelo fato de você estar apegado, e porque você não quer largar o osso daquela tarefa, e às vezes é uma tarefa super operacional que a gente poderia ter alguma coisa para poder automatizar, e versus aquelas tarefas que de fato são mais estratégicas, e às vezes é essa que você tá colocando a IA pra fazer, entendeu? Então, pense um pouco sobre isso, porque eu tenho visto algumas análises assim de alguns gestores que eu falo, cara, não é possível que esse cara jogou, ele trouxe um negócio tão óbvio pra cá que nitidamente ele pegou um e-mail ou pegou algum resumo de conversa e jogou na IA pra ela poder analisar, sabe? Lembre que o ouro disso aqui tá no uso combinado da nossa expertise, da nossa experiência, do da nosso capacidade. conhecimento, mais a capacidade de pensar fora do que a gente tá enxergando da IA. Então, a IA ela tem que amplificar, ela tem que multiplicar, tem que ser exponencial, cara, a nossa entrega junto com a IA, porque senão, cara, aí não faz sentido, então, porque aí qualquer um pode pegar o que sai de uma reunião lá e colocar pro povo fazer análise. Então, assim, cuidado com a maneira que você tem utilizado, cara. Garanta que isso tá potencializando o teu dia a dia. No fundo, pra mim é isso. Eu pensei numa metáfora assim, se você tá se preparando pra ser um bom rei, porque um rei ruim pode ter o melhor conselho do mundo. Pensa lá em Game of Thrones. Você vai ter em toda a tua mesa lá do grande conselho, do pequeno conselho lá do rei, vai ter 10, 20 pessoas super top, falando coisas incríveis pra ti. E você sendo o Joffrey, tomando as piores decisões possíveis. É isso que é o uso da IA mal. Você tem a IA, você tem um conselho, é como se você fosse um rei e você tivesse os melhores assessores do mundo pra te ajudar. E você continua fazendo besteira. Então, cara, é você que é o problema. E até a IA pode te ajudar nisso. Abre lá cria um agente e fala assim, você é o meu guia de carreiras. Expertise e tal, em gestão, em desenvolvimento humano, em gestão para desenvolvimento de liderança e tal. E conversa todo dia com ele, pede pra ele te ensinar, te treinar. Começa hoje, cara. Começa o quanto antes, porque o cara tem a melhor ferramenta do mundo e vai continuar fazendo bananada, meu amigo. Não tem jeito. Não tem mais espaço, Wellington. Me desculpe, não tem mais espaço. Falou, pessoal. Boa noite. Tchau. Tenham boa vida, meus amigos. Até o futuro. Paz! Paz e bem, irmãos. Tchau. Lideraí Podcast, o seu guia de liderança corporativa. Gostou do nosso conteúdo? Acesse lideraí.com, onde você pode encontrar o que há de melhor sobre liderança.